Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, um atleta. E ele é atleta de maratonas, triatlo, natação, crossfit e também é fundador da Box Rebel. E é o Nego, né? O nome dele é Marcos, mas ele falou que ele não conhece esse cara, né? Que ele é mais conhecido como Nego. Nego, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. É E um antes da prazer ser gente recebido. começasse, eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da sua história. Puxa, ela é longa, né? Com 51 tem bastante coisa pra ir. Mas, vamos lá, rapidinho. O filho mais novo de outros dois irmãos mais velhos. Família com 3 irmãos. Formado inicialmente em Marketing e Administração Internacional. Nessa faculdade que é uma faculdade no interior da Flórida, próxima de Orlando. A gente voltou pro Brasil, vamos trabalhar com montadora, com uma Renault, com uma Volkswagen e tal. Não deu bem certo, porque teve a alta do dólar. Eu me lembro que eu ia comprar, com a grana que eu tinha economizado, um Ford Ka. Ela virou uma S10, mas ao mesmo tempo não tinha nem dinheiro para colocar gasolina no carro, porque ninguém me contratava. Trabalhei num lugar, depois foi, e acabei entrando no negócio familiar. Chamava-se Sclan Comunicação. Eu entrei lá como assistente de redação. Terminou a minha estada lá como vice-presidente de planejamento. Nesse ínterim eu comecei a praticar algumas atividades. Até na época que eu morava nos Estados Unidos, eu praticava alguma coisinha já. E daí, quando essa empresa quebrou, a gente montou uma consultoria para tentar dar um pouco de vida para ela, de mais ou menos 1 ano e meio, 2. Aí eu me lesionei. Acho que tem uma história bem metafórica e real e literal de tentar carregar um legado nas costas. Acabou que eu lesionei a coluna. E daí esse negócio todo deixou de existir e daí eu voltei para faculdade. Voltei para faculdade para fazer educação física, que era uma coisa que eu sempre gostei, pelo lado de, e se fizesse assim, se fizesse assado. Nesse ínterim eu conheci o CrossFit, que meio que me salvou, mas acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ah, e daí eu acabei sendo sócio de um box chamado CrossFit Gralha Azul, e depois eu fundei a Rebel, e daí cá estamos. Que legal! E hoje a gente vai escutar aqui uma história bem impactante, né? Eu, ouvindo um pouco a respeito da sua história, achei ela sensacional, assim, muita superação, né? Você construiu muitas coisas que poucas pessoas constroem, né? Ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, assim. Mas me diz uma coisa, como o esporte entrou na sua vida? Eu não sabia jogar bola direito quando era mais novo, porque eu nasci com os pés tortos. Passei algum tempo com gesso e depois botinha, graças a Deus não precisou operar. Então os meus irmãos mais velhos, tipo, não. Iam eles, tal, não sei o quê, e eu não fazia nada. Mas tinha muita energia, assim, criança tem bastante energia e tal. E acho que estava incomodando minha mãe e ela me colocou para nadar. Daí eu comecei a nadar. Então natação é um negócio, assim, que se for parar pra ver, em 51 anos de vida é o que eu mais pratiquei na vida. Uhum. E tanto é que quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu também tive que fuçar até arranjar um lugar que eu pudesse nadar. Então, o esporte entrou relativamente cedo, meio que porque minha mãe não me aguentava em casa Uhum. fazendo arte, e daí me colocaram na natação. Que legal. Mas você está falando nessa questão de como entrou o esporte. Mas o esporte, depois de se tornar apenas uma prática, ele se tornou um negócio. Hoje é o seu negócio, né? É onde você atua, né? E você pode falar um pouquinho para a gente a respeito da sua formação? Então, você falou ali que você se formou em administração nos Estados Unidos e tal. E como que foi essa trajetória até você chegar a ser um profissional da área de educação física, é isso? Uhum. Então, nessa fase, quando eu morava nos Estados Unidos, eu não tinha altura para jogar basquete, não tinha porte físico para jogar futebol americano, e beisebol é um esporte deles, assim, que você meio que nasce ou você não sabe. Então, eu tava meio que, o que que eu vou fazer? Eu arranjei um lugar para nadar e comecei a correr. Então, acho que eu nadava terças e quintas e corria segundas, quartas e sextas. Nesse processo, não tinha rede social, a fase de busca de informação era um pouquinho mais complicado, e eu fazia alguns testes em mim mesmo.
Chegava lá e ia nadar. Claro, natação já conhecia alguma coisa, mas saía pra correr e tipo, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Aquilo gerava algum certo resultado, mas não era grande o suficiente para ser transposto em fato. Olha, eu treinei 50, 100, 300 pessoas e deu esse resultado. Não, era um negócio que eu tinha curiosidade e acabei fazendo. Quando eu comecei a atingir uma certa ascensão nessa empresa de publicidade e propaganda, eu voltei para fazer uma atividade física porque você veja que coisa maluca, né? O meu. Eu tava esperando. Aliás, eu não, né? Minha esposa tava esperando o nosso primeiro filho, eu tinha 25. E eu já achava que já tinha feito tudo e tal. Aí chegou um tio meu, que ele é casado com uma tia minha temporona, que é um ano mais velho, um ano mais velha que o meu irmão mais velho. Hum. A gente tava na praia e tal, ele falou assim: eu vou fazer uma meia maratona. E isso vai fazer comigo. Eu falei: meia maratona? 21 quilômetros, eu quase caí. Eu falei: cara, 21 quilômetros eu não consigo correr isso. Aí a gente começou. Eu falei: não, já corria, já trotava nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Aí a gente foi fazendo prova de 10K, esse era no começo do ano. É a meia maratona do Rio de Janeiro, deve ser mais ou menos no meio do ano, eu acho, se não me falha a memória. E no final daquele mesmo ano eu tava fazendo a minha primeira maratona. Ruim pra caramba, bem ruim o tempo, mas tava lá com algumas coisas que a gente tinha achado, algumas coisas que a gente tinha entendimento. E daí sempre ficou isso latente na minha cabeça, assim, tipo, algum dia eu vou voltar para a faculdade para fazer a faculdade de educação física, porque tem algumas coisas que eu penso que eu gostaria de usar e tal. Eu acho que a coisa que mais me motiva é a montagem de quebra-cabeça. Em marketing, em comunicação, você tem um cliente que ele tem potenciais clientes e você tem um desafio. Em educação física, você tem um corpo que você precisa melhorar para fazer isso ou aquilo. É a mesma ideia da montagem de quebra-cabeça. E quais são as ferramentas que eu tenho para montar esses quebra-cabeças? A diferença é que você fala com milhares de pessoas de forma indireta, via os canais de comunicação, e o aluno você fala diretamente com ele. Então, essa transição de uma atividade para outra não foi nada complicado na minha cabeça. Mas a ideia de querer fazer algumas coisas e pensar um pouquinho diferente já tinha desde aquela época que eu trabalhava de terno e gravata e tal. Quando esse processo se exauriu, eu falei: então agora eu vou fazer alguma coisa que eu tenha interesse em fazer. Podia ser veterinária, podia ser Uhum. escultura e tal, mas eu achava aquilo interessante. Daí eu voltei para faculdade depois de velho, com uns 42, 43 mais ou menos. Uhum. Então, essa ideia de querer fazer alguma coisa, para mim, digamos assim, aconteceu depois de um certo tempo, que eu tinha uma certa estabilidade e tal. E daí eu falei: agora eu vou fazer o que eu quero e tal. Agora é o momento. É, Aí diz que a vida começa depois dos 40, você começou certo. um pouquinho atrasado, 2, 3 anos atrasado. E quais foram as competições que mais marcaram você? Assim, do topo da minha cabeça, a Maratona de Berlim. Acho que foi muito legal. Maratona de Berlim, você tá lá, os caras te mandam um e-mail, não sei como é que tá hoje em dia, que eu fiz ela em 2008. Não sei como é que tá hoje em dia, mas os caras te mandam um e-mail perguntando qual é o teu tempo de maratona. E, por favor, não minta pra nós, porque isso é importante pra gente, tá, não sei o que. Então tem pessoas que correm numa janela de 5 minutos que ficam numa espécie de curralzinho. E o que separa essa pessoa da outra pessoa que corre 10 minutos mais lento que fica atrás ou 10 minutos mais rápido que fica na frente é um cordão, é um barbante. É impressionante assim a capacidade que as pessoas têm de respeitar regras e tal. Uhum. Nisso, quando você submete teus tempos, tal, não sei o que, dá um tempinho lá. Então, que legal, você vai participar dessa maratona com a gente e tal. Alguns segundos antes da prova começar, as pessoas têm vozes, e no meu caso, pô, fico até arrepiado. Era uma voz de uma carioca dizendo: bem-vindos à 30ª Maratona de Berlim. Então, toda a língua que é falada tem uma voz antes da maratona começar, te dando as boas-vindas e tal. Não obstante disso, saem 3 helicópteros do chão. Um vai filmar o líder e os outros 2 vão filmar todo mundo correndo. Então, você corre pela cidade inteira, são 60 mil corredores, você não dá uma cotovelada em alguém, porque é tudo super, hiper organizado, assim. Olha. Foi o meu segundo melhor tempo de maratona da vida. Então, Uhum. acho que foi legal. O Ironman da Flórida,
que você nada 3.800, pedala 180 e corre 42 quilômetros. É a maior prova de um dia só, que a humanidade conhece. O Ultraman passa por alguns dias. Então foi divertido, porque foi a minha primeira Ironman. Eu tinha feito alguns 70.3 ou meio Ironman, como é chamado no Brasil. E o Ironman do Arizona, que eu tinha lesionado a minha coluna em fevereiro. Novembro eu tava largando a prova. Eu tenho a L4, L5 e S1 aparafusadas. Uau. Que eu, literalmente nessa questão de tentar manter um negócio familiar em pé, criar uma consultoria para prestar fundos e apoio para agência de publicidade e tal, não sei o que, eu literalmente quebrei as costas tentando salvar alguma coisa que eu achava que na época era maior que eu, e de fato era maior que eu, porque eu e meus irmãos trabalhávamos ou trabalhamos lá junto com meu pai e tal. Uhum. Então, assim, de prova, de tipo, uau, sou gente grande, a Maratona de Berlim, em termos de. Eu não gosto muito do termo, mas em termos de superação, o Ironman da Arizona. Eu Uhum. tava quebrado, literalmente quebrado, tive que operar. E em novembro eu tava largando a prova. Meu Você Deus. tem uns 10, 12 anos, mais ou menos. Uhum. Então, Caramba. E agora, assim, ó, uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria que você falasse também, né, para as pessoas que estão em casa, que também não devem saber a diferença do CrossFit e do cross training. tá. Qual Bem, que é a diferença? Antes da gente entrar na questão de como que foi essa questão da entrada do CrossFit na sua vida, o que isso significou, quero que você fale para mim a diferença entre um e outro. bem simples. CrossFit é uma marca. Hum, Se a Adidas inventasse um esporte que você quisesse fazer sob a chancela da Adidas, você teria que pagar para Adidas a anuidade. uhum, Digamos assim, a CrossFit é uma marca. entendi. O que é feito, porque cross é de cruzado, de Uhum, variado, né? 2 mais X é igual a 5. Então é esse X, né? Essa incógnita, esse cruzado. CrossFit, então, vem de modalidades esportivas cruzadas. Cross-training é exatamente a mesma coisa, só que não uhum, é chancelada pela CrossFit. Tenho parceiros, tenho colegas de trabalho, tenho amigos de profissão, tenho amigos que são donos de boxes de CrossFit e tenho amigos que são donos de boxes de cross-training. Dependendo do tamanho, dependendo daquilo que você quer fazer com o teu box, talvez não valha a pena pagar pela anuidade. É um valor um pouco caro, levando em consideração que o dólar tende a flutuar nessa nossa economia brasileira. Então uhum, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Eu, como quando eu conheci o CrossFit, já era um pouco mais velho, tinha algumas coisas, e tem várias coisas que eu acredito. Acho que 2/3 da filosofia da Rebel de atividade física passa pela CrossFit. Até uhum, porque o CrossFit me salvou, sendo bem uhum, sincero com você, dá até um pouquinho de vergonha de falar isso, mas me salvou mesmo. uhum, Mas às vezes é um valor meio alto a se pagar para alguma coisa que de repente você não acredita 100%. E uhum, depois, se você quiser, eu te explico essa diferença que existe basicamente na Rebel para os boxes de CrossFit que eu uhum, conheço. Né? Pode ser que existam outros boxes por aí que tem uma filosofia parecida e tal, e para eles vale a pena pagar a anuidade. No meu caso, eu vi que eu poderia dar mais para o meu aluno se eu pudesse investir em outras áreas aquela mesma quantia uhum. de E daí você dinheiro. criou o teu método, Eu isso? criei meu método, Uhum, exatamente. Que não é perfeito, mas é um negócio que eu acredito porque uhum, já deu frutos, né? Acho que isso é o mais importante. sim. E você falou que o CrossFit, né, te salvou, né? E o que significa isso? Então você pensa num cidadão que praticou maratona por uns 12 anos, triatlo de longa duração por uns 10, ah, tá com a empresa falindo. O ser humano precisa ganhar de alguma coisa. O cara tá indo mal na empresa, mas a família dele, pô, gosta bastante dele. O cara tá indo
mal nas relações interpessoais, mas a empresa dele tá indo super bem. Em algum determinado momento, o ser humano precisa ter um certo equilíbrio, assim. Não do ponto de vista de tá tudo certo, mas eu perco aqui e eu ganho ali e tal. E esse era um processo que deu uma certa identidade na minha vida, né? Eu trabalho numa empresa que é uma empresa familiar, eu estou tentando perpetuar isso para a próxima geração e tal. E como não deu bem certo, e já estava lesionado do triatlo, porque eu não nasci para ser leve, né? Ah, só para você ter uma ideia, teve um campeão do triatlo mundial em Kona, no Havaí, um alemão. Acho que ele tinha 1,92 e ele pesava 73 quilos. Eu tenho 75 e peso 91 quilos. Uhum. Eu não nasci para ser magro. Eu acho que o correr, nadar e pedalar, especialmente o correr, eu fui criando uma espécie de ler na minha coluna. Hum. Eu tenho alguns ossos, eu tenho ossos fortes, aquela densitometria óssea. Eu me lembro que quando estourou, que eu fui fazer a ressonância, que eu fui no médico, ele abriu, eu meio que deitado numa maca, porque eu não conseguia ficar nem sentado, ele me olhou e falou assim, você nunca quebrou um osso na vida, né? Daí eu falei, como é que o senhor sabe disso? Ele falou, tua densidade óssea é muito alta. Vamos supor que seja de 0,0 a 4,0. A minha, sei lá, tinha dado 3,8. Daí ele falou, faz muito sentido. Você tem uma almofadinha entre as tuas vértebras e as tuas vértebras são feitas de metal. Fica batendo uma na outra, a almofadinha explodiu. Que é a hérnia de disco extrusa, quando o líquido vaza por dentro do teu corpo, basicamente. Uhum. Bem grosseira essa explicação, porque eu não sou Uhum. médico. Uhum. Então você pensa, o cidadão devotou boa parte dele, da vida dele, até uns 40, a identidade profissional é uma, a identidade pessoal é outra. Uhum. Então, quando isso tudo meio que ruiu, assim, eu falei, caraca, o que que eu vou fazer agora? Aí tem, na minha cabeça, na época, pô, tem esse esporte aí que a galera corre na rua, que a galera flipa pneu, que a galera faz barra e sai correndo e o som alto e todo mundo sem camisa, a mulherada de top e tal. Eu falei, vamos ver o que é isso, tá? Me lembro que eu tomei um pau no primeiro treino, assim, saí podre do troço. Daí eu falei, bora, tá legal esse negócio, eu vou ver o que que é. E daí esse negócio foi tomando uma dimensão na minha vida que foi uma das razões pelas quais eu, tipo, então vou largar tudo, vou voltar para faculdade, porque eu quero virar professor de educação física, especificamente de cross-training, de crossfit. Tá? Uhum. Então eu digo que salvou minha vida do ponto de vista de criar uma, não diria nova identidade, mas tem toda uma energia acumulada de ambas partes da tua vida que você achou um lugar que você pode fazer isso. Uhum. Por isso que as pessoas perguntam: ah, você dá aula até hoje? Sim, acho super divertido dar aula. Eu sonho um dia em ter uma empresa grande o suficiente que eu possa dar aula as que eu quiser, mas eu não penso em não dar aula. Assim como eu não penso em não treinar. Uhum. É meio que se acorda, toma café, não sei o que, escova o dente. Eu acordo, tomo café, escovo o dente e vou treinar. Alguma Uhum. coisa por dia eu faço. Sim. Hoje, quinta-feira, meu dia off, eu fiz uma caminhada de 10 mil passos. Tipo, Uhum. eu coloco umas metas e vou cumprir essas metas e Sim. tal. Então é um É negócio que. disciplina, né? Então é um negócio que faz parte do meu dia. Assim, eu não, Uhum. não, É o teu estilo de vida. não saberia viver sem. Assim. Esse é um Uhum. negócio que me dá muito medo. Muito medo. É. Você falou que você ficou vendo, né, esse esporte e tal, que o povo rodava ali É, pneu e tal, como é não que é é? bem assim, Como é mas que é, né? na hora eu achava que era Não, assim, né? sim, mas assim, o que que foi que mais se atraiu no CrossFit, no cross training? Eu acho que não foi esse negócio só, Não, né? não, não. Tem um negócio muito engraçado nessa história toda, e hoje até um amigo meu me mandou um cara tirando um sarro de triatleta e tal. Puxa, começou a ficar muito modinha, assim. Não do ponto de vista de democratização ou popularização do esporte. Acho super legal isso. Uhum. Mas eu já tive pessoas que, tipo assim, eu terminei o Ironman, o cara mandou uma mensagem. Agora você vai ver o mundo de forma diferente, pois menos de 1% da população mundial faz um Ironman. Claro, o esporte é caro pra caramba. Se você for numa favela, fala, piazada, o tio banca aqui pra vocês 1 ano pra vocês treinarem, comerem certinho, fazer uma prova, é capaz essa molecada dar muito pau em muita gente. É um esporte caro. Uhum. Então, é, é,
Daí você tem que ir com a roupinha, com a tua bicicleta, tal, não sei o que, ficou meio... A molecada fala que ficou Nutella demais, e talvez tenha ficado. Uhum. O CrossFit, na época que eu conheci, isso aí é com a roupa que você tava, ninguém ficava... Porque ninguém liga. Quando você tá preocupado em evoluir você, É. daí, vamos supor, você começa a treinar lá. Eu falo, ah, não, mas veio hoje. Ah, não, veio amanhã. Ah, veio quinta, veio sexta, veio sábado. Pô, legal. Daí eu começo a prestar atenção, porque é, é para você, não é para mais ninguém. Né? A partir do momento que você começa a fazer as coisas para os outros, eu acho que a gente tem um problema. Uhum. Daí, quando eu vejo que você tá vindo, que você tá se empenhando, que você tá se esforçando, Quer evoluir, né? aí é alguma coisa que eu consigo me relacionar. Uhum. Não vou dizer para você que eu vou tratar mal o aluno que não se esforça. Não, muito pelo contrário. Eu só acho que ainda não virou a chave na cabeça dele. Uhum. Porque eu não consigo conceber. Isso é um problema, um defeito. Se você tá lá, dê o teu melhor. Porque aquela hora que você vai gastar fazendo o que é que você esteja fazendo, ela não volta mais. É verdade. Vai escovar o dente, vou escovar o dente de qualquer jeito. Não, não, você tá escovando o dente, escova bem o dente. Se for pra fazer, faça bem feito, Exatamente. né? Então, quando eu começo a perceber isso no aluno, na aluna, aí aquilo me dá mais vontade de ensinar para ele. Uhum. Porque eu não gostaria, e os meus alunos não passam por isso, eu não gostaria que eles se lesionassem, ou não gostaria que eles demorassem tanto para aprender um movimento que eu já aprendi, que eu já, entre aspas, decodifiquei, e eu tenho essa facilidade de passar para eles. Acho que você aprender alguma coisa não vale de muita coisa se você não tem como passar isso adiante. Sim. Então, quando eu vejo que a pessoa tá interessada, que ela tá empenhada, e eu não tô falando de fazer um Ironman, não tô falando de você correr uma maratona, você chegar, tem uma prova bem emblemática em travessia, que é a natação em mar aberto, que é a volta à ilha de Porto Belo. Você vai, costura a ilha e volta. Ninguém tá falando pra fazer isso. Agora, puxa, nego, eu consegui hoje dar a minha primeira rodada, a minha primeira na cambalhota. Minha primeira virada olímpica nadando. Porque você tá nadando, daí você faz igualzinho os caras fazem na Olimpíada, em vez de parar, frear, colocar a mãozinha, colocar o pezinho e passar por baixo. Cara, isso é uma vitória. Implica que você se esforçou bastante para fazer aquilo. É porque é uma Legal, questão de bacana. repetição, né? Pra ficar bom, tem Exatamente. que repetir, né? Legal, bacana, já tiramos essa pecinha. Vamos para outra, né? Tem um cidadão que eu não diria que é meu amigo, a gente se conhece. Aliás, é meu amigo, mas não é aquele amigo de tipo, estou em São Paulo, vamos almoçar. Que é o homem mais forte da América, das Américas, que é o Fernando Reis, que é um pesista, levantador de peso olímpico. Uma vez eu fui num workshop dele e tal, e ele falava justamente isso, cara, você foi, você se esforça, chegou aqui, bacana, risca isso daqui, agora vai pra frente, foi, se esforçou, perdeu, ganhou, não importa, chegou lá, risca, vai pra frente, e é isso que me motiva pra dar aula pras pessoas. Tem aquela pessoa que vai lá no recreacional, eu vou dar minha melhor aula pra ele, mas não seria 110% como é pra pessoa que tá empenhada, que ela quer fazer alguma coisa. Então, é 100, mas não é 110%. Acho que é isso. E nessa questão de dar aulas, né? O que mais te motiva a ensinar? Eu acho que esporte é microcosmo da vida. Sabe? Eu vejo lá, entra lá uma mocinha, entra lá um carinha todo encovadinho, todo pra dentro, todo com medo, tá, não sei o quê. Daí acontece um negócio que eu chego lá e falo, pô, super legal o que você fez, tá, não sei o quê. Daí ele vê alguma coisa que eu fiz na rede social, dá pra ver não no cérebro, mas dá pra ver no olhar dele, assim, tipo, cara, mas você é tão pequeno do que você faz. Daí eu falo, não, mas foi super legal, vamos tentar de novo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa vai fazendo, a gente cria um certo relacionamento. Invariavelmente essa questão chega, mas você faz bem melhor do que eu, você faz bem mais do que eu, você faz por muito mais tempo que eu. Eu falo, cara, não é sobre a minha pessoa, é sobre a tua pessoa. E eu tô aqui como um telefone, né? O que o telefone faz? Você pega, liga, vê rede social, é um instrumento no qual você faz alguma coisa. Quando eu me coloco na posição de instrumento na vida da pessoa para ela fazer alguma coisa, que daí ela... então tá, não tá me julgando, não tá vendo a roupa que eu tô vestindo, não tá nada. Que a pessoa começa a evoluir, poxa, isso não tem preço que pague. Porque daí ela entra toda encovada, daí ela entra toda senhor de si, confiante e tal. Então, se ela consegue fazer isso no esporte, fica bem claro que ela consegue transpor isso para outras partes da vida dela.
Por isso que eu vivo dizendo, os meus alunos já estão careca, tipo assim, porra, esporte, microcosmo da vida. Porque se você consegue fazer ali, você consegue fazer outras coisas. Eu me lembro Sim. dos primeiros planejamentos de comunicação que eu precisava fazer. Eu falava, cara, por onde eu começo? Cara, você começa pelo primeiro quilômetro. Tem um, tem o dois, tem o três, tem o 42. Você começa Uhum. colocando o pezinho na água, mergulhando e nadando. Aí você vai chegar do outro lado. Aí, dependendo do esporte, você vai fazer isso, você vai pegar a bicicleta. Aí, dependendo, Uhum. acabou a bicicleta, você vai pegar o tênis e vai sair pra correr. É uma coisa de cada vez. É um objetivo de cada vez. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu sempre falo, aliás. Tá escovando o dente? Escova o dente bem feito pra não ter que voltar e fazer aquilo de novo. Tá fazendo? Faz bem feito esse melhor Uhum. quilômetro que você pode pra Sim. fazer de novo. Daí você consegue transferir isso pra tua vida porque esses são os soft skills, né? Você tem uma formação técnica em alguma coisa. Uhum. Massa, bacana. E os soft skills, o teu poder de empatia, teu poder de ouvir, teu poder de, puxa, não deu bem certo, assim, vamos fazer desse jeito. Isso você tira via esporte. Quantas vezes? Estava no meio da prova lá, tipo, puta, se eu der mais um passo, vai explodir uma bolha no meu pé. Não tenho o que fazer. Não vou parar Por aqui causa por disso. causa disso, sabe? Então, eu acho que esporte ensina bastante. Uhum. Acho que o esporte é o tio, a tia, o professor da tua vida inteira. Se você Uhum. for atenta o suficiente para prestar atenção no que tá te contando. Uhum. Porque todo dia você ouve uma historinha. Você tá antenado, tá com a orelhinha em pé para ouvir o que estão tentando te passar. E eu vou te ser bem sincero, às vezes eu também tô tão dentro do meu próprio umbigo que eu também não consigo ver. Uhum. Mas uma das questões que esporte me ensinou é: não deu certo, dá um passinho para trás. Vê se tudo aquilo que você fez até chegar aquele passo anterior deu certo. Uhum. Ah, não, isso aqui poderia ter melhorado um pouco. Então, às vezes, você dá um para trás para dar dois, três para Fazer frente. uma autoanálise, né? Perfeito. Exatamente isso. Uhum. Então, isso que me motiva. E o que te move, você falou sobre motivação, o que te move, mas hoje no profissional e no pessoal, o que te move? Qual é a motivação que você tem de vida hoje? Sabe aquela pessoa que é teu colega, assim, que você fala, fulano tá fazendo aniversário. Felicidades hoje e sempre. Né? Tem aquele Uhum. clássico, assim, que manda pra você e tal. E é pra aquela pessoa que você gosta, eu mando a seguinte mensagem. Tenha alguma coisa pra perseguir, tem alguma coisa pra evoluir, tem alguém pra voltar pra casa. É isso, é basicamente isso. Eu Perfeito. gostaria que a Rebel, a Descomplique, que é o braço virtual da Rebel, crescesse. Ah, é alguma coisa para perseguir. Será que eu sou o melhor ser humano que eu posso ser? Não. Todo mês, e tem aquele negócio chamado inferno astral. Eu não acreditava nisso até começar a reparar sobre a minha própria vida. O mês, eu faço aniversário 31 de julho, então de 1º de julho até dia 30. Puta, pensa num carinha que tá vivendo pra dentro, assim. E eu fico pensando, cara, o que eu aprendi no ano passado? O que eu melhorei no meu ano passado, né? Na minha volta em torno do Astro Rei. O que eu aprendi e tal. E ter alguém pra voltar pra casa. Porque se você não tem ninguém, e não tô dizendo, tipo, ser casado nem nada. Se você não tem ninguém que você almeja melhorar nos olhos daquela pessoa, daí não tem muito o que fazer, porque eu confesso que eu já estaria bem mais eu por mim mesmo, sozinho, sem esposa, sem filho, sem nada. Eu já fiz algumas coisas na vida, talvez eu tivesse até complacente, mas existe um lado que tipo assim, não, preciso mostrar para essas pessoas que eu ainda sou capaz ou que eu ainda consigo fazer e tal. Então, basicamente é o que eu falo para as pessoas que de fato eu amo quando fazem aniversário e tal. Alguma coisa para evoluir, alguma coisa para perseguir, alguém para voltar para casa. É isso Uhum. que me move, digamos assim. Sensacional, incrível. E qual é o verdadeiro significado da saúde para você? Tem, assim, é muito doido isso, porque é que nem 1.000 folhas, assim, né? Gordinho mesmo, adoro doce. Ah, você vai tirando ali, você vai vendo coisas, né? Tipo, pô, eu quero me sentir bem pelado. Massa, bacana. Puxa, eu quero poder brincar com os meus netos. Puxa, eu quero que os meus níveis de sangue, os meus exames de sangue, aliás, estejam super controlados, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero X, P, T, O, tarará. Chega lá no final, eu acho que isso tem que ter equilíbrio. Eu acho que é Uhum. basicamente isso, né?
Eu já me macetei, né, fisicamente. E isso causou algum transtorno na minha vida. Né? Tem alguns exames que eu vou fazer que o cara fala, puxa, mas isso aqui é o quadril de uma pessoa que tem 60. Eu falo, não, eu só tenho 51. Puxa, essas costas aqui são fracas. Pois é, por isso que eu tenho 6 pinos nas costas. Então, em algum determinado momento da minha vida, teve um desequilíbrio, aonde isso me custou. E bem curioso, nunca falei isso pra ninguém, eu acho. Assim que eu acordei na UTI, a primeira coisa que eu fiz foi mexer meus pés. Eu achei que eu poderia sair bem pior do que eu entrei. Então, a liberdade de poder fazer as coisas que eu quero fazer passa hoje por um equilíbrio. Antes ela era exacerbada. Tipo, então eu vou levantar 120 quilos, então eu vou correr 80 quilômetros em vez de só 42, que eu preciso provar alguma coisa para alguém. Hoje eu continuo levantando meu pezinho, continuo dando as minhas corridinhas, continuo dando as minhas braçadas, tá? Mas é num aspecto tão menor do que era, porque tem muito mais coisa envolvida. Sim. Naquela época, puxa, nego, você sabe se alimentar? Pá, bom demais. Vou receber nota 10 na nutricionista. Não, nem 4 eu recebia. Comia tudo errado. Tá? Então, hoje, mais velho, e às vezes até numa condição física melhor do que eu já tive no passado, eu acho que passa por equilíbrio, sabe? Não, não, hoje eu vou celebrar o aniversário de 22 anos do meu filho. Então, eu vou comer o que ele quiser comer, vamos celebrar aquilo junto. Ah, e como é que foi segunda-feira? Pô, segunda-feira tá meio ruim, porque eu sou meio intolerante a glúten e tinha coisa com lactose também, então tá me sentindo meio pesado. Aí peguei um pouquinho mais de leve no que eu comi na segunda, na terça, hoje estamos aqui, estamos normal. Então acho que passa por um processo de equilíbrio que nem sempre vem com com a rapaziada mais nova. Acho que passa também por um pouquinho desse Da processo maturidade, de né? maturidade. E daí, de repente, também, às vezes, tem amigos meus que estão do outro lado, né? Tipo, não, mas eu já fiz, eu mereço. Você não merece nada, cara. Quem disse que você merece? Alguém veio lá de cima, o pai celestial falou assim, não, de fato, você merece. Não, você tá fazendo pra você. Você quer ser a tua melhor versão? Não, mas eu mereço. Não mereço nada, porque eu ainda não cheguei nessa versão. Eu acho que é capaz de eu morrer como um eterno insatisfeito. Mas quem disse que você merece alguma coisa? Né? Não, pô, coach, veja, treinar sexta, pô, sexta, né? Pô, sexta. Sim, é um outro dia da semana, tá? Não, mas. Não, é porque você era ex-atleta. Não, não, só quero entender. Não estamos falando sobre a minha pessoa, estamos falando sobre a tua pessoa. Não, mas é que, tipo assim, eu mereço. Mas o que você merece, meu filho? Não, você veja, eu trabalhei a semana toda. Eu falei, eu também. Não, mas que eu fiz não sei o quê. Eu também. Pô, não dá pra conversar com você que você é crica. Bom, pelo menos eu cuido da tua saúde, né? Então, É. alguma coisa certa eu tô fazendo. Mas tem essa ideia meio hedonística, eu diria. Né? Tipo, eu fiz, eu mereço. Pra agora, né? Eu costumo brincar com as namoradas dos meus filhos, tipo assim, eu tenho muita pena do teu pai. Porque eu tenho certeza que eu vou ser o avô predileto, porque eu estou treinando hoje para ter uma vida para aguentar brincar com eles. Sensacional isso. Sabe? Então, tipo, Ai, amei. talvez o meu neto diga que eu mereço alguma coisa, mas daí vai ter Aham. passado bastante tempo, sabe? Aham. Então é assim que eu penso. De novo, Vou mandar esse recorte pro meu marido. é assim que eu penso. De repente é um negócio assim que os caras falam, cara, o cara veio no outro planeta. Não é assim que a vida vive. De novo, quando você está ocupado no teu, você não fica muito preocupado no que os outros estão fazendo. Né? Então, isso gera esse tipo de coisa. E daí, num microcosmo, muito engraçado, que eu fiz uma postagem esses dias sobre andar de costas. Então, tem uma ladeira antes de chegar lá em casa que eu ando de costas para preservar a saúde dos meus joelhos. Daí as pessoas, ai, mas eu vou ser esquisito que anda de costas. Eu falo assim, eu sou esquisito que anda de costas, meus joelhos estão perfeitos. Ah, isso aí. Então, tipo assim, tá, esquisito para quem? Eu não sei. Tem algumas coisas que eu acho que eu sou a bola quadrada do universo, assim, mas eu confesso que já tentei ser o que as pessoas queriam que eu fosse e não deu, sabe? Então, E acho que é tudo sobre moderação. sim, É né, a questão da comida, que nem você falou. Nós precisamos aprender a ser moderados na questão alimentar, na questão da atividade física e tudo mais, mas fazer todos os dias, sim. né? Como você falou, pô, hoje é sexta-feira, eu mereço, né, não fazer. Então tá, não coma.
né? Então, assim, aquele dia que você não comer, você pode não treinar. O que me incomoda muito, porque, tipo assim, você pode fazer o que você quiser. Eu dou liberdade. Quem sou eu Uhum, pra cercear a liberdade de alguém? Mas o que me incomoda é assim. Não, porque eu tenho olho azul, né? Você tá vendo a cor dos meus olhos, apesar de ser meio japonesinho, assim, mas eu não sou, só tenho o olho pequenininho. Eu não tenho olho azul. A pessoa quer que você auxilie ela a manter o devaneio. uhum, Tipo, não, mas eu mereço, né? Cara, desculpe, eu não vou participar disso. Não tenho como. uhum. Porque eu não tô sendo honesto comigo mesmo, né? E daí o que é pior, se eu não tô sendo honesto comigo mesmo, eu não vou ser honesto com você. É. E daí você quer que eu participe desse devaneio. Não, não. Ah, coach, você veja lá, eu fiz uma aposta com outro coach e não vou conseguir perder o peso, tá? Não sei o quê. Mas você viu, né? Eu treinei. Vai falar, filha, assim, não o suficiente, né? Ou qual foi a Treinou, outra mas não como parte? deveria, né? Qual foi a outra parte desse acordo que você fez que você não levou tão a sério? Então, tem alunos meus que eu, para evitar uma certa ansiedade e tal, eu deixei de seguir em rede social. Uhum. O cara chega pra mim e fala: pô, nego, não tô conseguindo emagrecer. Fala, puxa, velho, o que será que eu tô fazendo de errado, tá? Não sei o quê. Voltando à ideia da síndrome do impostor. Cara, tô fazendo alguma coisa errado, cara. Não pode ser assim, então, não sei o quê. Aí entra na rede social do cara, pô, carnaval. Bati o recorde, bebi 5 litros de cerveja por dia. Bah. Meio que eu já teria um coma alcoólico fazendo isso. É uma situação hipotética, né? Sim. Nem sei se cabe 5 litros numa pessoa, mas você está enchendo teu corpo de caloria vazia que vai parar por completo a tua queima calórica, vai cortar qualquer processo que você esteja fazendo do ponto de vista de melhoria do teu corpo, porque você está consumindo um superávit de coisa que o corpo fala, cara, o que nós vamos fazer com isso? Então, ele vai parar de gastar toda e qualquer energia pro bem, entre aspas, que bem é subjetivo de uma pessoa para pessoa, para poder tentar digerir aquilo, não vai dar certo, vai virar gordura, daí o cara chega quarta-feira de cinzas, o cara chega quinta-feira lá, tipo, porra, não tô conseguindo treinar direito. Daí eu meio que paro de seguir, porque você tá meio causando mal daí. Você Uhum. tá querendo colocar uma ênfase na minha profissão, na minha capacidade de fazer alguma coisa que eu não tenho nenhum controle sobre as intangíveis e as variáveis externas a Uhum. 1 hora que você passa no dia comigo. É, é bem isso. Aí é injusto comigo. Claro, Pô, como você sem me deixou dúvida. de me seguir? Cara, ó, acontece assim, assim, assado. Uhum. Ah, não, tá. Mas você percebe que a pessoa fica um pouco magoada e tal, mas eu prefiro fazer isso do que você me atribuir alguma culpa de algo que eu tenho alguma parcela de culpa disso. É o que eu sempre falo. Vocês vêm aqui, eu cuido da saúde de vocês por 1 hora do dia. O que vocês estão fazendo nas outras 23? Se eu Exatamente. começar a entrar na tua rede social, eu não Até sou porque, teu assim, é, pai, tua até mãe. porque é um conjunto de coisas, né? Você tá dormindo direito, Sim. né? Você dorme direito, né? A tua vida como um todo, ela tá sendo, tendo uma qualidade, né? É uma somatória, E né, de assim, situações. você tá fazendo isso pra quem? Sim. Né? O padrão. Esses dias eu estava falando com uma aluna. Não, porque, poxa, queria um cara super sarado, isso, aquilo, aquilo. Tá, mas o que que você tá entregando pro cara super sarado? De repente, é um acordo que você tem com ele. O cara gosta da pessoa mais cheinha, tá? E não tem problema nenhum. Acho super legal. Eu, particularmente, não gostaria de ter na minha vida o meu equivalente feminino. Um pouquinho mais de forma, tá? Não sei o que, super bonitinho. Faça alguma coisa, seja saudável, coma um belo prato, né? Mas vai ficando por aí. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que às vezes as pessoas elas pecam em querer alguma coisa que você não consegue fazer e você não consegue trazer para mesa. Uhum. A minha namorada precisa ser poliglota. Quantas línguas você fala? Exatamente. Poxa, você não vai transitar naquele ambiente, naquela bolha daquelas pessoas que são poliglotas, porque você não fez isso, né? É mais ou menos assim que eu penso. Talvez esteja errado, não sei. Não é sobre, acho que é sobre cada um tem a sua visão, seu estilo de vida, sua cosmovisão, né? Sim. E é isso. Mas
nós chegamos ao fim, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para o público que vai nos assistir. Pessoal, tentem manter 6 mil a 10 mil passos por dia. Pegue seu peso, veja lá quanto que é uma boa equação para você tomar água. Pratique o bem. Pensa assim, ó. Será que minha mãe ia gostar se eu agisse dessa forma? Ou será que meu cachorro acha que eu ajo dessa forma quando eu não estou em casa? Tenta fazer alguma coisa que te faz bem, alguma atividade física, porque uma mente super, hiper ativada, tudo funcionando, não vai funcionar num corpo que não te carregue para lugar nenhum. Então é basicamente isso. Perfeito. E deixa para nós a tua rede social para a gente Então, seguir. vocês podem me seguir no Powered by Nego, que é uma brincadeira, né? Tem aqueles microprocessadores, né? Aquele Powered by Intel, na época que eu morava lá. E aquilo é um propulsor do processo, né? Levando em consideração que eu trabalho com educação física e não são os meus resultados, são os resultados dos meus alunos, a gente fez essa brincadeira. Powered by Nego, é Power de P-O-W-E-R-E-D BY Nego. Pronto, daí fica mais fácil. Daí tá lá no Instagram e me manda uma mensagem que a gente conversa. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada por tantas informações que foram muito importantes. Obrigada também por esclarecer também um pouco a respeito do CrossFit, do cross-training, né? Nós precisamos aprender cada vez mais sobre atividades físicas, né? E obrigado, gente, por ter acompanhado o podcast até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.